Fala pessoal, vamos nessa. Nesse bloco, nós vamos falar aqui agora da prestação de contas, né? Mais alguns artigos específicos daquele grande bloco ali de transparência, consolidação, escrituração. Eu estou dividindo os blocos já para trabalhar só o assunto. Aí depois você junta tudo e faz aí essa parte final da LRF, tá bom? Sobre prestação de contas, basicamente a gente vai mesclar alguns artigos da LRF com o entendimento que vocês já têm ou deveriam ter, né, lá em direito constitucional, direito administrativo, que vocês já estudam lá na parte, né, da Constituição Federal. Olha só, artigo 49. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, cuidado com essa história de prestação de contas, de quem julga, de quem não julga, porque isso você já estuda lá em Constitucional, lembra? Os tribunais de contas, eles vão julgar as contas dos outros gestores. Do presidente, ele não vai julgar, porque o julgamento aí vai caber ao Poder Legislativo mesmo, né, o Congresso Nacional. Mas quanto aos outros poderes, o Tribunal de Contas ele vai sim julgar. Então, quando ele fala as contas apresentadas pelo chefe do executivo vão ficar disponíveis, é basicamente a prestação de contas que quem realmente vai fazer, né, que vai fazer o julgamento das contas, é o legislativo. Tanto que tem alguns artigos dentro da LRF que estão meio com a. Você vai ver lá dentro da lei seca, tá lá, vide ADI, número tal, tal, tal. Por quê? Porque uma parte ou todo o caput está declarado inconstitucional, por conta de alguns entendimentos da Constituição. Por quê? Porque o Tribunal de Contas ele não julga as contas do presidente. Ele emite um parecer e o Congresso vai fazer o julgamento. Mas para os outros poderes ele já julga. Então, toma cuidado porque alguns artigos lá da LRF eles não podem aparecer na prova como corretos. Por quê? Porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? 56 tem, 57 também tem. A gente vai falar sobre esses artigos, tá bom? Mas aqui eu estou falando primeiro da prestação de contas. As contas apresentadas pelo chefe do executivo vão ficar disponíveis, olha só, durante todo o exercício, no respectivo poder legislativo, claro, porque foi o legislativo quem julgou as contas, né? E no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e por instituições da sociedade. Já vi questão dizendo que era só para os cidadãos. Não. E qualquer instituição da sociedade pode ali fazer vista, né? Da prestação de contas que vai ficar disponível ali, fixada, durante todo o exercício. No próprio Poder Legislativo, quem julgou, e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Literalidade. Gente, quando esse artigo cai, é literal. É desse jeito aí, tá bom? A prestação de contas da União, isso aqui é decoreba, vai conter também os demonstrativos do Tesouro Nacional. Aí, gente, isso aqui é um entendimento que a gente já viu no início da LRF. As obrigações do Tesouro Nacional são despesas da União. O resultado positivo do Tesouro vai ser, né, também considerada receita do governo federal. Gente, o Tesouro é do governo. O bônus e o ônus é do governo. O resultado positivo e, claro, as despesas, né? O ônus. Então, a prestação de contas do governo federal vai conter os demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências de fomento, incluindo BNDES. Especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recurso oriundo de orçamento fiscal e seguridade social. Então, qualquer operação feita aí de empréstimo, financiamento, com recurso do orçamento fiscal e da Seguridade Social, feita por alguma dessas agências de fomento, principalmente o BNDES, isso vai aparecer dentro de demonstrativo bem específico lá da prestação de contas. Inclusive, você consegue acessar essas prestações de contas e são quase uma aula, gente, sobre esse tópico da LRF. Às vezes tem questão que sai lá de dentro da prestação de contas. Quem gosta de fazer muito isso, tirar a questão lá da prestação de contas, sei lá, do ano de 22, do ano de 23, é a FGV. A FGV, às vezes, pega um recorte e transforma numa questão. Às vezes, um acórdão, às vezes, uma decisão em particular de um ministro, de uma turma, eles vão e recortam aquela informação e colocam lá na questão. Quem faz isso muito é a FGV. Né? Então, vocês podem ter acesso a essas prestações de contas. E aí, é quase uma aula desse bloco aqui da LRF, né? E no caso das agências financeiras, vai ter uma avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades naquele ano.
Então veja que é muita coisa que acompanha também a prestação de contas do governo federal, né? Estou falando aqui da prestação de contas da União. Olha só o lance dos tribunais de contas, que você tem que ter esse entendimento lá da Constituição Federal. O Tribunal de Contas emite o parecer somente para as contas do presidente. Estou falando aqui do TCU, né? Essas contas, posteriormente, vão ser julgadas pelo Poder Legislativo. Está lá no artigo 49, inciso 9 da Constituição. Então veja que o parecer, esse parecer prévio, é exclusivo para o chefe do Executivo. Já as contas dos demais poderes, ainda coloquei aqui bem grandão, ó, ela é julgada direto pelo Tribunal de Contas. Então a atribuição do Tribunal de Contas no termo de julgamento é dos demais poderes, dos demais gestores, administradores responsáveis por bens e valores públicos. Agora, do presidente, ele só emite parecer, porque o julgamento fica a cargo do legislativo. Então, isso aqui, às vezes, lá na hora da questão, tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Porque se fala assim, ó, o controle externo a cargo do Congresso Nacional com auxílio dos tribunais de contas, aí acha que quem faz um faz o outro. Cuidado, porque quando eu falo de prestação de contas, o Tribunal de Contas não julga as contas do presidente, ele emite um parecer, tá certo? Veja que eu trouxe a literalidade do 56, porque você tem que tomar cuidado, porque se esse artigo cai na literalidade, você tem que ver que essa parte em vermelho foi declarada inconstitucional. Por quê? Tá aqui, ó. As contas prestadas pelos chefes do Executivo inclui, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos outros poderes. Até porque, gente, ele vai fazer as contas do governo federal. Vai ser a prestação de contas do governo federal. Mas olha como a LRF trata. As quais receberão parecer prévio. As quais, ele está falando das contas. As quais vão receber parecer prévio. Gente, só quem recebe o parecer prévio é o Executivo. Foi por isso que foi declarado inconstitucional. Meu Deus, quer dizer que declararam inconstitucional por causa do português? Foi por causa do português. Porque o as quais está se referindo às contas de todos. Quando, na verdade, só quem recebe parecer é a conta do chefe do Executivo. Porque as dos demais ele já recebe o julgamento. Ele já julga direto. Pois está aí, ó. Ação direta de inconstitucionalidade por conta do português. Puxa as setas da Adri aí, né? Ó, puxa as setas da Adri. Olha como é que está lá na Constituição, para a gente fazer o entendimento completo. Pega o artigo da LRF, pega o artigo da Constituição. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso será exercido, olha só, será exercido com o auxílio dos tribunais de contas, ao qual compete apreciar as contas prestadas pelo presidente, tá vendo que apreciar não é julgar? Apreciar. Dos demais, eu já coloco certinho, ó. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluindo fundação, estatal, sociedades instituídas, se for uma estatal dependente, e as contas daqueles que derem causa, perda, extravio ou qualquer outra irregularidade. Então veja que a Constituição Federal, ela deixa isso bem claro, a diferença. A LRF não deixa. Por isso que essa parte vermelha foi declarada inconstitucional. E tem que tomar cuidado, porque se cai na literalidade, gente, infelizmente, eu já vi questão que a única alternativa correta era essa alternativa, porque estava copiado e colado. É aquela coisa, você vai marcar sabendo que aquela questão vai ser anulada, porque eles geralmente anulam por conta, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade. O 57 traz mais informações aí pra gente, olha só. Lembrando que, como a gente tem prestação de contas meio que consolidada de todo o governo federal, mas cada poder tem o seu representante ali para mandar basicamente a sua parte, digamos assim, né? As contas do judiciário serão apresentadas na União pelos presidentes do STF e dos tribunais superiores. E o STF e os tribunais superiores vão consolidar as dos seus respectivos tribunais. No âmbito dos estados, vai ser pelo presidente de cada TJ, consolidando as dos demais tribunais, se tiver, né? Se tiver Tribunal de Justiça Militar, se tiver outro órgão pertencente à estrutura dele, aí ele faz a consolidação. Mas é interessante você saber que isso aqui tem muita relação, gente, até com a elaboração da proposta. Lembra que quando a gente fala de elaboração da proposta orçamentária, quando a gente viu lá na aula de ciclo,
que não é o chefe do STF quem manda a parte do judiciário lá para o Congresso. Ele manda para o presidente. O presidente junta tudo e manda para o Congresso. Da mesma forma como não é o presidente do TRF5, TRF6, TRF1, que manda direto para o presidente da República. Não, ele manda para o chefe do judiciário consolida tudo, né, de tribunais superiores, e manda lá para o presidente. Artigo 58. A prestação de contas vai evidenciar o desempenho da arrecadação em relação à previsão. Então veja que a prestação de contas, ela vai levar em conta, inclusive, qual foi o desempenho daquele ente em arrecadar os recursos que ele previu. Como assim, professor? Lá no artigo 11 da LRF, a gente viu que é requisito essencial de responsabilidade na gestão fiscal instituir, prever e arrecadar todos os tributos de sua competência. Então, gente, não adianta nada eu fazer uma previsão gigantesca e não arrecadar metade. Você fez duas coisas, ou você estimou muito, ou você trabalhou pouco para arrecadar. Porque você vai estimar 1.000 e arrecada 20, um dos dois aí errou. Ou você estimou muito alto, ou você trabalhou pouco e não arrecadou nada. Então veja que a prestação de contas vai evidenciar também isso. Destacando as providências que vão ser adotadas no âmbito da fiscalização das receitas, combate à sonegação, então isso aqui tem muita relação com a área tributária, né? As ações de recuperação de crédito nas instâncias administrativa e judicial, bem como qualquer medida para incremento de receita tributária e de contribuição. Veja que até se o governo está adotando medida para aumentar a arrecadação, isso vai ser objeto de prestação de contas. O governo está fazendo por onde? Aumentar a receita? Eu não estou falando aqui, gente, de o governo literalmente ficar aumentando toda hora imposto. Ai, vamos aumentar imposto, vamos criar imposto, vamos aumentar a alíquota. Não é isso. A única forma de se promover crescimento econômico não é aumentando a alíquota. A gente já viu isso lá atrás, na parte de receita da LRF. O governo consegue promover crescimento econômico de diversas outras formas. Não necessariamente aumentando a alíquota, né? Então dá para aumentar a arrecadação promovendo o crescimento econômico de outra forma que não seja, né, da forma mais dolorosa ali para o contribuinte. Artigo 58 trata basicamente disso aí. Perfeito, tranquilo, blocozinho só sobre prestação de contas. É um bloco mais curto que eu chamo a atenção para você tomar o cuidado com aquela questão de constitucional. Por quê? Porque lá na Constituição o problema está corrigido. Lá você vê, aprecia as do presidente e julga as dos demais. Lá na LRF não tá. E aí você tem que tomar cuidado que não tá taxado. Quando você abre lá o site do Planalto e vai estudar a LRF, não tá vetado não, não tá taxado não. Tá lá escrito do jeitinho que tá lá. Só que tem lá, vide, ADI, não sei o que, não sei o que. Você tem que ver qual é a ADI e saber o que é que ela tá declarando inconstitucional ali. É um trecho, é um parágrafo todo, é o caput, né? Eu já deixei essas informações no material, mas é interessante que vocês vejam lá. Vai lá na lei, clica na ADI, porque ele vai te direcionar para outro link, você vai entender exatamente o texto da jurisprudência, porque às vezes a banca pega o texto da jurisprudência e coloca dentro da questão. Já sabe quem é que faz isso, né? A FGV faz isso direto. Tá bom, gente? Próximo bloco, novo assunto aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda nesse contexto de transparência. Não sai daí, já a gente volta.